Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e resolvi fazer um vídeo para falar única e exclusivamente de uma classe de alimentos, particularmente de um alimento que eu considero uma dádiva da natureza, fundamental para a promoção da nossa saúde. Eu tenho a sorte e o privilégio de ter usado esse alimento durante muitos e muitos anos na minha fase de crescimento. Eu acho que é por isso que eu tenho mais de 1,90 m e me considero uma pessoa muito saudável. Eu agradeço isso aos meus pais e ao hábito cultural no Brasil da gente comer muito aquela associação de feijão com arroz, o feijão que é chamado a proteína dos pobres. Inclusive por isso que aquelas pessoas que, como eu, estão se adequando a uma alimentação vegetariana, tirando a 100% as carnes de origem animal, porque hoje a gente sabe do papel inflamatório e de uma série de problemas que vêm relacionados com o alimento animal, principalmente nos dias de hoje, em que o animal está doente. Esse alimento é fundamental. Eu chamei aqui no vídeo um alimento anti-cancro, o anti-câncer, e já vou explicar porquê nesse vídeo, mas espero que vocês fiquem comigo para saber os benefícios que a gente tem na saúde em relação ao feijão. Bom, então assim, como eu falei, feijão fez parte da minha infância, é um alimento que eu amo comer, sempre gostei. Eu não lembro um dia na minha casa, quando eu morava no Brasil, de não ter feijão com arroz na mesa, e por mim podia ser a única refeição, o único alimento, porque eu comia bastante, me sentia muito saudável, muito bem comendo. E inclusive isso é uma dica que eu já começo a dar nesse vídeo, que é o seguinte: se você come feijão e você fala, ai, mas eu me sinto mal, eu fermento muito, tenho muitos gases, tenha certeza que o motivo principal a culpa não é do feijão, embora você possa comprar um feijão de má qualidade, mas na grande maioria dos casos o que acontece é que o seu corpo não está adaptado à ingesta desses alimentos que tem um alto teor de fibra, essas leguminosas com alto teor de um amido resistente, que eu já vou explicar o que é. Então o que acontece? Essas pessoas têm as bactérias intestinais de refinados, bactérias intestinais de outros tipos de alimentos. Então quando chega um alimento com essa carga de fibra maior, essa carga de densidade de digestibilidade maior, a pessoa tem dificuldade em digerir. E as bactérias não fermentam direito esse alimento. Então o que acontece? Essas pessoas elas têm que ir condicionando o corpo a comerem as feijões e as outras leguminosas. É mais uma vez um condicionamento. É o mesmo condicionamento que a gente fala de atividade física, o mesmo condicionamento que a gente fala quando você quer começar a fazer jejum, que na verdade é tudo assim na vida, Eu vejo que as pessoas assim, nunca não comem mais feijão, só fazem aquela alimentação de massas e pães, etc. Aí eu falo que o feijão é bom para a saúde, a pessoa no dia seguinte resolve comer uma feijoada. É óbvio que ela vai passar mal. O corpo não está adaptado a isso. O que você tem que fazer? Você tem que ir introduzindo aos poucos esses alimentos saudáveis para o seu corpo começar a se reestruturar do ponto de vista principalmente bacteriano e digestivo, e você começar a aceitar esse alimento. É sempre assim, entendeu? Então se você sentir dificuldade no início, não desista pelos benefícios nutricionais que o feijão tem. Você começa a comer devagarinho, Essa é uma dica muito importante que eu vejo, uma dica que eu dou aos meus pacientes, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. E você vai começando a se sentir bem, tá bem? Eu hoje como feijão, se eu quiser eu posso comer feijão várias vezes por dia, porque eu adoro esse alimento e me sinto super bem. Ele restituiu toda a minha flora intestinal, que é outra coisa também, dica número 2. Não acredita em probióticos, Comprimidinho que você vai tomar durante uma semana para reestruturar a flora intestinal. Você pode fazer isso se você fizer um tratamento antibiótico, alguma coisa assim, uma coisa pontual, mas as pessoas usam como saúde, acreditando que é isso que vai fazer o intestino funcionar bem. O que faz o intestino funcionar bem é você ter uma alimentação saudável, rica em fibras e outras substâncias que vão nutrir bactérias boas no seu intestino. E isso é uma coisa contínua, Você tem que fazer sempre. Então não adianta tomar um probiótico durante 2 semanas e depois você começar a comer porcaria, porque você volta a alimentar bactérias ruins no seu intestino e elas acabam predominando. Então, mudança de hábito é uma coisa fundamental para você ter a saúde intestinal. Voltando aqui às leguminosas do dia hoje. Então na verdade, eu quis falar nesse vídeo o alimento anticancro e tô sendo um pouquinho injusto com os verdes escuros, por exemplo. A gente não pode, os berries, que são também alimentos maravilhosos com substâncias que previnem o cancro, etc. E realmente você vê vários estudos comparando um com os outros, e eu acho que a solução não é a gente entrar nessa discussão, mas é comer tudo, Você faz um prato que tenha verdes escuros, que tenha feijão, que tenha os berries e etc, como eu faço no dia a dia.
Mas o feijão ele tem algumas características fundamentais para a gente otimizar a nossa saúde do ponto de vista nutricional, metabólico, imunológico e que eu quero explicar agora nesse vídeo. Bom, então primeiro, eu escrevi hoje aqui para ficar mais didático, eu estava vendo que eu escrevia no vídeo durante o vídeo e minha letra ficava cada vez pior. Ela não melhorou muito, mas pelo menos eu acho que ficou mais legível. Então, características do feijão que fazem com que ele seja um super alimento, né? Ele é colocado naquela lista de super-heróis da alimentação. Primeira, baixíssimo índice glicêmico. Então isso a gente sabe que hoje é uma coisa fundamental para a nossa alimentação, né? Porque os picos de insulina fazem com que o nosso corpo entre naquele estado de resistência insulínica que gera um monte de doença e é o que hoje está causando uma série de problemas nas pessoas. Então, se você ingere um alimento que tem uma baixa carga glicêmica, ou seja, ele não vai fazer esse pico de insulina, o feijão tem essa característica por ter muita fibra, né? Assim como algumas frutas e alguns outros alimentos, ele tem muita fibra, então ele faz com que a sua energia vá sendo liberada progressivamente. E ainda mais, ele faz com que os outros alimentos que talvez não tenham uma carga glicêmica tão baixa, não tenham tanta concentração de fibras, ele também ajuda esses outros alimentos. Quando você come ele, por exemplo, um prato de feijão e arroz, né, como é muito consumido no Brasil, você faz com que o arroz, que tem um índice glicêmico mais alto, né, por ser um amido mais livre, e principalmente hoje porque a gente come um arroz branco, principalmente em lugar do arroz integral, que não deve ser feito. Então, o feijão junto com o arroz, ele ajuda a equilibrar esse índice glicêmico do arroz. Na verdade, isso é conhecimento popular, né? O feijão e o arroz também tem outros benefícios, como eles se complementam do ponto de vista proteico e você acaba que tem as proteínas todas que você precisa para o seu corpo funcionar bem. Mas eu estava falando aqui em relação a essa característica do feijão, tem uma baixa carga glicêmica por ter uma alta concentração de fibras. Então isso é fundamental nos dias de hoje. O alimento a energia vai sendo liberada progressivamente, isso faz com que você não faça pico de insulina e te dá uma saciedade mais duradoura. Então é um prato que você come, você logo depois não vai sentir fome. O seu corpo está equilibrado do ponto de vista hormonal, principalmente em relação aos hormônios, à insulina, os hormônios do pâncreas. Então, baixa carga glicêmica, alta carga proteica, fundamental isso hoje nos dias em que a gente está substituindo a carne animal, né? No meu caso, eu que não como mais frango, carne de vaca, porco, etc. Então, eu acabo que sendo uma pessoa grande, fazendo atividade física, eu preciso desse aporte nutricional proteico. Então eu não posso também agora eu vou comer uma saladinha com alface e cenoura, porque acaba que eu fico com um déficit proteico, para sustentar as minhas necessidades diárias. Com as leguminosas, principalmente a classe dos feijões, você tem esse aporte proteico suficiente para a sua necessidade diária. Quando você come proteína vegetal, às vezes as pessoas comparam, né, a proteína animal com a proteína vegetal. Dizem a proteína animal realmente tem muito mais proteína. Tem proteína demais até. A gente com a proteína vegetal está mais que suficiente para as nossas necessidades diárias. Você não precisa chegar à concentração de proteínas do reino animal, que inclusive é uma proteína já pronta, né, que o animal fez isso e às vezes difícil de digestão. Você precisa de proteases, peptidases em concentrações muito grandes e às vezes as pessoas hoje, por ter um pâncreas cansado, por ter um sistema digestivo cansado, por ter hipocloridria, elas não conseguem digerir de uma forma saudável. Então, você tendo uma proteína mais leve, uma proteína com menor carga, um alimento com menor carga proteica suficiente para a gente, é o ideal. Feijão está nesse grupo, um alimento perfeito na concentração de proteína se você comer ele com regularidade ao longo do dia. Fibras solúveis e insolúveis, como eu falei, a fibra é fundamental para a nossa saúde, né? Por vários motivos. Ela se confunde um pouco com o amido resistente, que também não deixa de ser uma fibra, também é uma substância que vai ter o papel de fibra no corpo, porque o feijão é riquíssimo, quase 30% da concentração do feijão é desse amido resistente, e o amido resistente é uma substância que vai favorecer muito esses benefícios que eu falo do feijão, né? Se você pega um prato de massa, por exemplo, uma macarronada tem 3% da concentração em amido resistente. O feijão tem 30%, ou seja, tem 10 vezes mais. E por que o amido resistente é importante? É um princípio de alimentação que é importante as pessoas entenderem. Mais uma vez, lembrando sempre da bactéria que está lá no intestino, que ela é fundamental para a nossa saúde, né? Eu já fiz alguns vídeos falando de intestino, as pessoas hoje já cada vez mais sabem da importância do intestino para a nossa saúde, produção de hormônios e neurotransmissores, etc., e a importância imunológica. E o que acontece? Quando você come um amido, um alimento que tem amido resistente, ele passa pelo sistema digestivo sem ser digerido, por isso que ele tem esse nome de resistente. Ele passa pelo sistema digestivo, quando ele chega no cólon, né, no intestino grosso, onde você tem ali as bactérias, e se você tiver uma alimentação regular, você tem bactérias que sabem fermentar direito o feijão, quando chega lá, elas fermentam esse feijão e formam gordura.
Então, olha que interessante, é um carboidrato, esse amido resistente, que se transforma dentro do nosso intestino pelas bactérias que existem na gente, que se forem as boas, fermentam para ácidos graxos de cadeia curta. Elas transformam o açúcar numa gordura. Ah, meu Deus, mas agora eu vou aumentando a concentração de gordura no nosso corpo. A função dessa gordura é principalmente desinflamar as células do epitélio intestinal, do intestino grosso, para diminuir o pH do local e nutrir o enterócito, né? Nutrir, que no caso é o colonócito, que é a célula do colo, nutrir a célula do colo. Então, com esse processo, você tem uma otimização, principalmente da saúde do intestino grosso. Então, por isso que existe, há pouco tempo eu li um artigo mostrando que se você comer 2 vezes por semana um prato com feijão, você reduz em mais de 50% a chance de ter um câncer de cólon. Então você tem uma diminuição de metade comendo 2 vezes por semana, né? Quase fala assim, se você comer todos os dias, você vai viver para sempre. Nunca vai mais ter cancro, porque realmente a chance, a concentração, a capacidade de você prevenir doenças com um alimento é uma coisa impressionante. Eu já falei isso em outro vídeo sobre a linhaça, que também tem essa propriedade para câncer de mama, e agora eu estou falando do feijão para câncer de colo. Então é assim, se você tem história familiar de câncer de colo, você está obrigado a comer feijão todos os dias. Mas aí voltando falando do amido resistente, então ele faz isso, as bactérias produzem esses ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos são butirato, propionato, valerato, acetato, e esses ácidos graxos têm uma série de benefícios para o nosso intestino, para o nosso corpo de uma forma geral. Então esse é o benefício do amido resistente, que assim como a fibra, eles têm outros papéis, como por exemplo aumentar a saciedade, né? Porque o amido resistente, até porque ele faz esse efeito de volume, né? Ele não é bem digerido e só chega a ser digerido no final do nosso trato digestivo, ele fica fazendo um efeito de volume. E isto dá uma sensação de saciedade, então diminui a sua ingesta calórica. Além disso, quando ele passa pelas primeiras partes do intestino delgado, né, duodeno, jejuno, ele estimula enzimas digestivas, principalmente colecistoquinases, que também são enzimas de saciedade e são enzimas que ajudam na digestão de um modo geral. Então, se você estiver habituado a comer o feijão, você vai ver que a sua digestão ela começa a funcionar melhor como um todo. E essa coisa de que eu fico inchado como feijão são pessoas que não estão habituadas. É a mesma coisa você correr uma maratona se você não faz atividade física. Você vai ficar com lesões, etc. E nem por isso as pessoas que correm maratona todas têm lesão. As que estão acostumadas se sentem super bem. Só pegam os benefícios. Quando você não está acostumado, você pega os efeitos colaterais. Então você tem que se acostumar a comer feijão. Isso, como é que a gente faz isso? Com o condicionamento. A gente faz aos poucos. Tá bem? É só uma substituição de alimentos refinados, né, que são os alimentos processados, que a grande característica é não tem fibras, por alimentos ricos em fibras, que vão dar todos esses benefícios que eu estou falando. Então, como eu falei, o benefício da saciedade, de digestão, da absorção de carboidratos e gorduras, porque quando você passa esse alimento, até pelo efeito de quelação, eles se ligam aos excessos de carboidratos e gorduras e não deixam eles ser absorvidos. Como eu falei, aquela coisa do feijão e arroz, um ajuda o outro na diminuição da carga glicêmica, na capacidade de absorver e liberar insulina. E nutre as bactérias do intestino, como eu falei, e diminui os picos de insulina. E fortalece a parede intestinal, porque isso é uma outra vantagem. Você lembra sempre que o intestino ele é um músculo, né? Então, muitas vezes, quando você tem uma comida, uma alimentação refinada, etc., o alimento é rapidamente absorvido, então não faz esse efeito de volume no intestino, de forma que você estimule o peristaltismo e o músculo fique mais robusto. O negócio, você vai para academia fazer atividade física, você trabalha o seu corpo. Se você coloca alimentos ricos em fibra no intestino, você trabalha o intestino, ele fica mais forte. E isso previne muitas doenças, principalmente de verticulite, de verticuloses, pólipos. E como eu falei, pelos ácidos graxos de cadeia curta, diminuem doenças inflamatórias, então colite, hemorroidas. Então você vê, todas aquelas doenças intestinais podem ser prevenidas uma vez que você faz uma alimentação rica em fibras. Espetacular, né? Dádiva da natureza para tratar doenças. Você não acredita que você vai tratar de verticulite com anti-inflamatórios, com corticoides, etc., e a forma mais saudável é a partir da alimentação. Então, lembrar, como eu falei, da carga proteica fundamental para as pessoas que estão entrando como eu no vegetarianismo, fibras, amido resistente e principalmente a fonte de ferro, né? Nem preciso dizer que a gente sabe que o feijão é uma das melhores fontes de ferro do reino vegetal, então é o que faz com que o nosso corpo tenha otimizado os níveis desse mineral fundamentais para a gente ter a parte hematológica e a tireoide funcionando bem.
sem excessos, né? Porque o excesso de ferro também no nosso corpo faz reações negativas de produção de antioxidantes, de radicais livres, e em uma reação chamada reação de Fenton, mas isso não é o motivo desse vídeo. Mas lembrar que o excesso de ferro é ruim, o ferro é fundamental, então em níveis ótimos as leguminosas têm essa capacidade de fornecer para o nosso corpo. E uma substância que talvez seja o tema principal desse vídeo, em alta concentração no feijão e em algumas outras leguminosas, fundamental para a prevenção de cancros, porque estimula o nosso sistema imunológico por inibição de uma enzima que faz estimular a formação de cancros. Então existe uma substância no feijão chamada inositol fosfoquinofosfato, que é uma substância que inibe uma enzima fosfatidiotrês-quinase, que é uma enzima que estimula a formação de cancros. Então você tendo essa substância, que também é chamada de P5, aqui em Portugal é o nome de uma estrada, mas essa IP5, que é esse inositol, tá bem? É um dos tipos de inositol, que é no caso inositol quinofosfato. Essa substância, ela inibe essa enzima, então promove apoptose celular, ou seja, ela promove morte de células tumorais. Existem vários estudos falando dessa substância, que é um poderosíssimo anticancerígeno, que eu falei do câncer de cólon especificamente por causa da produção daqueles ácidos graxos de cadeia curta. Nesse caso, estou falando do câncer de uma forma geral no corpo, tá bem? Então, alguns estudos mostram que ele é mais potente que muitos quimioterápicos para a destruição de células cancerígenas. Então, é uma substância altamente potente que existe num alimento, e que se você tem algum familiar que tenha cancro, partilhe esse vídeo para eles perceberem que ele, a partir da alimentação, ele pode otimizar muito a saúde a partir do aumento dessa substância. Vai ler na internet, inositol quinofosfato, uma substância da natureza que tem esse efeito anticancerígeno. Muitas vezes não é falado, né, porque não tem interesse, porque ninguém ganha com isso, né? Você pode plantar feijão, eu lembro que ele nasce em qualquer lugar, né? Você faz o feijãozinho que ele até cresce em casa, e é uma dádiva da saúde. Então, lembrar, por causa de todas as características, principalmente por causa desse inositol que eu acabei de falar, o feijão é um alimento anticancro, é um dos superalimentos, um alimento que está lá no pedestal, junto com os verdes, né? Junto com os berries, junto com a cebola, junto com a cúrcuma, junto com outras substâncias que têm uma série de benefícios nutrigenômicos, né? De modular o nosso gene, de modular a ativação de enzimas, como eu falei dessa enzima, que é fosfatídeo 3-quinase, nome chato pra caramba, você não precisa decorar, é só pra vocês entenderem que existe uma enzima no nosso corpo que é inibida pela essa substância que o feijão tem e que faz a promoção de cancros. Então, quando você inibe ela, o cancro não aparece, é uma coisa chamada apoptose celular de células tumorais e que é fundamental para a nossa saúde. Eu como feijão todos os dias, garanto para vocês, eu não tenho fermentação nenhuma, minhas fezes são excelentes, moldadas, com boa consistência, porque feijão é uma proteína de fácil digestão. Quando você come carnes animais, você tem difícil digestão, então parte da proteína não é digerida, né? Principalmente se você tem hábitos como características como hipocloridríase, má digestão, déficit enzimático, né? das enzimas pancreáticas, então aí a proteína ela fica inteira e ela fica putrefata no nosso intestino e você tem aquelas fezes muito mal cheirosas, tem muita distensão abdominal e isso é uma má digestão. Então você tem que fazer duas coisas: mudar a sua alimentação, a forma com que as coisas que você come, para que você consiga digerir bem e otimizar seu aparelho digestivo. Com essas duas coisas você melhora todos esses sintomas, melhora doenças imunológicas que muitas estão relacionadas com essa má digestão de proteínas. E vai ter uma vida muito mais saudável, com muito mais energia, garanto para vocês. Experimentem e façam aos poucos, é a dica mais importante desse vídeo, porque muitas pessoas desistem porque querem do dia para a noite começar a serem comedores de feijão e aí não tem esses benefícios. Lembrar que qualquer leguminosa, eu falei aqui especificamente do feijão, mas também as lentilhas, as favas, cada uma tem seus benefícios, suas características. Eu falei muito feijão, alimento da minha infância e que eu amo comer até hoje, e eu espero que vocês adquirir esse hábito também. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de partilhar esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem que tenham cancros e que vão se beneficiar da ingesta de feijão. E são todas essas pessoas. Basta estar adaptado e estar consciente de que a nutrição é o que vai nos dar saúde, né? Princípio de Hipócrates, que hoje cada vez mais se fala pela alteração, né, que existe hoje nos hábitos alimentares das pessoas
por uma forma negativa. Mas eu espero que isso mude e eu acho que eu tenho uma missão. E muito obrigado por tudo e até um próximo vídeo.